graça e paz, bom dia, que Deus abençoe a todos nesta manhã de sábado. Vamos à leitura da Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, dos versos 32 em diante. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seus os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que, por sua vez, o repartiam conforme a necessidade de cada um. Graças a Deus pela sua palavra. Que Deus nos abençoe nessa reflexão, nessa meditação na palavra de Deus. Temos falado aqui, iniciando uma abordagem mais objetiva da questão da espiritualidade, temos falado da pessoa em quem confiar. Estamos falando do companheiro, do advogado, do conselheiro, do consolador, do Espírito Santo prometido e do Espírito Santo que habita na igreja, do Espírito Santo que reveste o cristão para que ele seja por Deus capacitado a fazer a obra de Deus de maneira adequada. No vídeo anterior aqui nós falamos do Espírito Santo também, Foi uma abordagem com vistas, deixa eu ver o nome aqui, O Espírito Santo, vida e consolação. Vida e consolação. O primeiro foi Espírito Santo, companheiro fiel, Espírito Santo, vida e consolação. E esse vídeo é sobre o Espírito Santo, Deus. Deus vivo e verdadeiro, presente na vida da igreja. Esse é um aspecto, esta é uma abordagem que, muito embora tenha sido bastante enfatizada, a questão do Espírito de Deus habitando na igreja, no corpo de Cristo, a grande parte das abordagens tem sido feitas, tem sido narrativas com o propósito de valorizar a atualidade dos dons espirituais ou dos dons do Espírito Santo, em especial aquelas relações, aquelas listas que aparecem em Coríntios, em Romanos, em Efésios. Há uma preocupação nesse sentido. Quando Cristo do Deus vivo se fez homem, quando a pessoa bendita do eterno Filho de Deus se fez homem, nascendo da Virgem Maria, quando o Filho do Deus vivo se fez homem em Jesus Cristo, a natureza humana ali recebeu uma dignidade totalmente nova, Porque Jesus Cristo, nosso Senhor, era perfeitamente homem, Era um homem como o é todo e qualquer homem, perfeitamente humano, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas emoções, às mesmas limitações e dificuldades, Exceto o pecado, perfeitamente igual a qualquer outro ser humano. E ao mesmo tempo, perfeitamente Deus, mantendo a pessoa bendita de Jesus Cristo, a perfeita divindade do Filho e a perfeita humanidade do Filho. Por isso temos nele o nosso advogado, o nosso mediador, é aquele que faz essa mediação entre Deus e os homens. Por ser perfeitamente Deus, ele entende, ele compreende as coisas de Deus. E por ser perfeitamente homem, por ser totalmente humano, ele compreende, ele entende a natureza humana e, em si, ele realiza a reconciliação.
Então, Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, Ele é o Messias prometido, Ele é nosso Senhor e Deus. Nós a Ele elevamos as nossas orações, os nossos louvores, a nossa eterna gratidão, tá? Até aí, a nossa fé não se apresenta de uma maneira assim tão difícil. Mas quando falamos do Espírito Santo, nós falamos do Deus que habita na humanidade, o Deus que habita no homem. A dignidade ao qual foi alçada a natureza humana na pessoa bendita de Jesus Cristo, possibilita que o Espírito de Deus, que o Espírito eterno, que o Espírito de Cristo habite naquele que crê. O Espírito Santo, sendo Deus, ele atua, conduzindo as pessoas à verdade de Cristo, à verdade do Evangelho. Agora, o Espírito Santo, como fonte de toda a vida e como fonte de toda a vida espiritual, ele habita na igreja, ele habita no cristão. O Deus que habita no ente humano. Esse é um aspecto sério, esse é um aspecto totalmente sincero do que ensina a palavra de Deus. E essa é uma verdade incrivelmente banalizada, ridicularizada por aqueles que creem. Como isso? Pela maneira com que a igreja se expressa como igreja de Cristo, pela maneira como o cristão vive, pelo testemunho, muitas vezes inadequado e impróprio, que nós apresentamos e fornecemos para os outros sobre a nossa fé. Ou seja, não é uma questão de declaração doutrinária da verdade na qual acreditamos. É a maneira como nós vivemos aquilo que dizemos acreditar e viver. Então, o Espírito de Deus é Deus habitando na humanidade. Deus habitando na humanidade resgatada, restaurada. Mas como isso? Isso também é um completo mistério, né? Nós vamos discernindo essas verdades, nós vamos nos apropriando dessas verdades à medida em que vamos amadurecendo, em que vamos crescendo em Cristo, em que vamos dominando e sendo dominados pela palavra de Deus, que somos conduzidos e orientados pelo próprio Espírito de Deus, né? Em que, a partir do momento que as verdades de Deus começam a, a, a fazer parte da nossa mente, do nosso intelecto, da nossa maneira de ver e de enxergar. Em termos práticos, quando o novo nascimento, ou quando a nova criatura que somos em Cristo começa a se revelar e a se manifestar. Não é totalmente difícil que em determinados momentos e ocasiões específicas, né, ambientes e totalmente preparados para exporem, né, ambientes que possibilitam ao cristão expor essa verdade, né, a pessoa tem essa percepção. A dificuldade da qual nós falamos é a dificuldade do dia a dia, dos embates da vida, dos desafios que a vida se nos apresenta, né, nos relacionamentos, principalmente familiares, né, nos relacionamentos pessoais, nas relações humanas, na complexidade dos ambientes e situações que enfrentamos dia após dia. Aí está a dificuldade de expressar ou de se ver expressando de uma forma mais plena e abundante essa maravilhosa realidade que nos é ensinada pela palavra de Deus. Por isso nós falamos também de espiritualidade como fuga, porque algumas pessoas preferem fugir, preferem tentar, né, viver uma vida supostamente totalmente dedicada a essa prática, né, ao exercício, aos exercícios espirituais, buscando ter uma vida de mais plena, né, de uma plenitude mais intensa da comunhão e de expressão viva do amor de Deus, do amor do Pai em Cristo Jesus. Eu, pessoalmente, eu respeito, mas eu considero como impróprio, como inadequado, né?
Porque o exemplo apresentado por Cristo, o exemplo apresentado pelos apóstolos foi de viver no ambiente no qual nós estamos inseridos, né? Tentar fugir daquela realidade, daquele ambiente, não é o caminho. Então as pessoas acabam, a igreja acabou criando, né, datas, períodos, momentos, né, para que a pessoa se mantenha, não, para que a pessoa busque, né, tenha a possibilidade de expressar ou de ver em si esse crescimento de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais abrangente, tá? Então, nós não temos como proposta de espiritualidade a ideia de isolamento. O isolamento, na nossa opinião, na nossa perspectiva, ele nunca é bom. O isolamento, na maioria das vezes, ele é sinal de que alguma coisa não está nada bem, nada bem. Se bem que nós precisamos, em muitas ocasiões, de estarmos a sós, né? Com Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, né? E a sós com o nosso eu, para podermos refletir sobre como estamos vivendo, o que de fato está acontecendo nas nossas vidas, né? Para poder fazer de uma forma constante, né? Um processo, uma dinâmica de autoexame, de autoavaliação, né? De procurarmos saber onde estou, eu que quero chegar em tal lugar, estou no rumo certo, tenho tomado as decisões corretas, e nas decisões que não foram as melhores, o que eu posso fazer para corrigir? Não podendo nada fazer para corrigir, né? Como manter o foco e seguir em frente, sem se deixar dominar ou sem se tornar um escravo dos erros do passado, porque muitas pessoas, entendendo que foram perdoadas, tiveram seus pecados perdoados, têm uma proposta em Deus de uma vida de crescimento, né, de renovação, de transformação, iniciam muito bem, mas diante dos primeiros obstáculos têm grandes dificuldades de enfrentarem a própria falibilidade, né? Tem dificuldade de se confrontar com a finitude do ser humano, né? Algumas pessoas têm uma ideia equivocada na fé cristã de que o cristão deve ser uma criatura que está sempre usufruindo ou experimentando êxito e mais êxito ou sucesso, ou sempre realizações que nunca é atingido pelo erro, pela falha ou pelo mal. Não é isso que pensamos, não é isso que imaginamos, não é exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina. Lemos aqui o livro de Atos dos Apóstolos, que fala sobre como era no início a vida da igreja em Jerusalém. Estamos falando de um ambiente específico, estamos falando da igreja de Cristo, né, que estava sob a autoridade apostólica, né, literalmente apostólica, dos apóstolos de Cristo em Jerusalém. Jerusalém, a cidade da fé, a cidade religiosa. Jerusalém, a cidade do comércio. Jerusalém, a cidade romanizada, né? A Jerusalém, de fato, daqueles dias, era uma cidade que tinha em si vários ambientes, como as cidades de hoje, como o chamado mundo de hoje, como os ambientes urbanos de hoje, né? Alguns, numa tentativa de uma visão ou revisão mitológica ou fabulosa, né, do que era a Jerusalém dos dias de Jesus, trazem ou traçam uma ideia totalmente equivocada, né? Jerusalém era uma cidade religiosa, sim. Jerusalém era uma cidade mundana, sim. Jerusalém era também uma cidade mundana, uma cidade pagã. Por quê? Lá estava a representação do Império Romano com a existência, né, da influência do poder do Império Romano. A situação econômica, social, política não era das melhores naqueles dias, já não era boa há muito tempo. E nos dias de Cristo, nos dias dos apóstolos, a situação estava se agravando cada vez mais, né? As pessoas queriam se livrarem de Roma,
né? A verdade é essa. Entendiam que Roma os estava destruindo, tolhendo a sua, limitando a sua fé, tentando limitar a sua fé, a plena realização dos seus intentos como povo, como sociedade e como nação. Roma, como todo império, né, tinha dificuldade em aceitar do porquê aquele povo tão pequeno em relação aos demais povos e nações que formavam o Império Romano e que era um cisquinho se comparado com o poder do Império Romano, era tão resistente, né, à fé dos romanos, ao modo de encarar a fé, a religiosidade, a espiritualidade, que permitia, naquele tempo, colocar um homem como Deus, né? Os judeus resistiam firmemente a isso, ainda que muitos outros povos ou nações prestassem um culto hipócrita, né? O culto ao imperador. Né? As pessoas sabiam que o imperador não era um deus, não, era um homem e só, mas na hipocrisia da política, né? Das manipulações, da busca de apoio, da busca de favores, de agradar aquele que pode destruir ou tirar a vida, havia esse culto ao imperador, era um culto hipócrita, cínico, mas era um culto que existia, né, em todo o império. Entre os judeus, a resistência era muito, muito, muito grande. Nesse ambiente cheio de atritos, havia também uma população marginalizada, uma população de miseráveis, né, de pessoas que nada tinham a não ser, né, a expectativa de serem agraciados pelo favor divino ou pela boa vontade do outro. Parte do ministério de Cristo foi voltado ao cuidado dessas pessoas. E os apóstolos prestaram atenção e, sempre que puderam, ajudaram os mais necessitados. Nesse ambiente temos a igreja pequenininha, né? Um pequeno grupo, algumas poucas centenas. Como estavam organizados ou distribuídos na cidade e nos arredores, eu não tenho essa informação. Pelos relatos aqui, nós temos relatos do que acontecia aqui na cidade de Jerusalém. No dia de Pentecostes, com o apóstolo Pedro, a esse pequeno grupo, né, juntou-se um grupo de umas 3.000 pessoas. Primeira pregação do apóstolo Pedro, mas 3.000 pessoas se juntaram a essa pequena comunhão de fé em Cristo Jesus. E, no decorrer do tempo, mais e mais pessoas iam se juntando à fé, ao caminho. E isso trazia a necessidade de organização. Muitas dessas pessoas eram peregrinos, homens e mulheres que de todo o império, né, judeus e prosélitos de todo o império vinham para as peregrinações em Jerusalém, nas principais festas ou quando podiam lá estar ou chegar, né? E a igreja foi se avolumando e foi crescendo. Nós não temos muitos relatos, né, de como era a vida da igreja cristã nesses poucos dias. Nós temos aí uma enormidade de escritos, de livros, de filmes também sobre a vida de Jesus Cristo, mas sobre o início da igreja cristã, como os apóstolos e os discípulos interpretavam a si mesmos como missão, como os apóstolos e discípulos interpretavam a si mesmos como membros de um grupo, como um membro de um corpo de pessoas, de indivíduos resgatados do poder das trevas, do poder do diabo, do poder do pecado. Nós só temos o material bíblico. Poucos se aventuraram a tentar reproduzir, ainda que literariamente, né, de forma literária, de forma de expressão artística, esse ambiente dos primeiros dias. Mas o que nós vemos pela palavra de Deus é que a igreja era um contraste muito intenso em relação ao modo de viver dos demais habitantes de Jerusalém. A igreja de Cristo chamava a atenção. A igreja se destacava. Se destacava pelo quê?
se destacava pela maneira com que eles viviam. O mais poderoso testemunho que a igreja apresentava naqueles dias não é necessariamente os milagres, é a maneira como eles viviam. É a maneira como eles viviam. A vida como testemunho, né? Apóstolos presos, apresentados diante de um sinédrio, né? Diante da elite religiosa de um povo, homens tomados de coragem, de resolução, homens resolutos e firmes, né? Testemunhando qual o motivo das suas reuniões, das suas orações, da sua fé, dizendo que reconheciam em Jesus o Messias, que reconheciam naquele que foi morto por crucificação e ressuscitado por Deus Pai, reconheciam nele o Messias prometido e afirmavam que haviam recebido do Espírito de Deus, do Espírito prometido, conforme está declarado nas Escrituras, conforme havia sido anunciado aos profetas. A igreja de Cristo, nesses primeiros dias, ela de maneira nenhuma, ela rompe com a fé ou com a convicção do judaísmo como religião. O cristianismo, a fé em Cristo, não se apresenta como uma nova religião. Não se apresenta de maneira nenhuma como uma nova religião, mas se apresenta como uma expressão da religião, como expressão da fé, como expressão da verdade, verdade na qual os outros também diziam estar vivendo e esperando. A igreja, ela se apresenta como resultado dessa fé, dizendo a promessa se concretizou, se realizou. Nós não estamos mais aguardando a vinda daquele que nos trará a redenção. Nós estamos vivendo uma nova vida em função daquele que veio e já nos redimiu, nos resgatou, nos transformou, nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, para o reino de Deus. O reino de Deus está aqui. Perguntava onde? Está aqui. O reino de Deus está em mim. O reino de Deus está em nós, porque o Espírito de Deus está atuando nas nossas vidas. O reino de Deus já é uma verdade. O reino de Deus é uma realidade. E nós somos cidadãos desse reino aguardado, desse reino que havia sido prometido, desse reino que se materializa através da fé em Cristo Jesus, esse reino que invade a humanidade, esse reino que invade o tempo, que invade o espaço, como? Através daqueles que creem pela fé, pela atuação livre e soberana do Espírito Santo de Deus. O ambiente é um ambiente totalmente diferenciado. A igreja chama a atenção. E agora é nesse aspecto, como o Deus que habita no humano, né? A presença do Espírito, a presença regenerando, renovando, restaurando, como fonte de vida, de graça, de paz, e como aquele também que reveste, que renova, para condução, para possibilitar que vivamos para a glória de Deus como novas criaturas. Tá, cheguei num ponto que é um ponto que traz consigo óbvias dificuldades, mas essas dificuldades todos nós temos que enfrentar em algum momento. Como era a vida da igreja? A vida da igreja era fascinante. A expectativa de que o reino que se iniciou ali, com aqueles homens e mulheres, né, atingisse a sua plenitude ainda naqueles dias, era muito grande, era muito intensa. Né? Só a nossa geração é uma geração acovardada, é uma geração acomodada, né? que imagina ou se deixa imaginar que o reino de Deus vai se concretizar ou vai atingir a sua plenitude através de mecanismos outros que não a dependência plena e absoluta do próprio Deus, do próprio Espírito Santo de Deus. Nesse aspecto da vida cristã, da espiritualidade cristã, que eu quero falar do Espírito Santo hoje, como Deus que habita em mim, como Deus que habita em você, como Deus que habita em nós, como Deus que é
a vida da igreja, como Deus que é a fonte verdadeira e sustentação da vida daqueles que creem. E nesse texto aqui fala da vida das pessoas e fala interessante. Não tem nada de comunismo aqui, tá? Primeiro que a teoria de comunismo é uma teoria da história da humanidade, é relativamente recente, tá? E a teoria comunista, pouca coisa tem a ver com comunhão. Algumas pessoas se deixam iludir pela palavra comunismo, né, achando que ela tem alguma coisa a ver como comunhão. Não. A teoria filosófica, política, social, econômica, né, antropológica do comunismo, ela é outra coisa. Nós estamos falando aqui da Igreja de Cristo como uma comunhão daqueles que creem, tá? Então, se alguém pretende usar esse texto para defender ideais comunistas ou socialistas, você vai cair do camelo. Essas teorias são relativamente recentes. O que havia aqui é um total compromisso e comprometimento com a palavra de Deus. Numa igreja que se inicia numa multidão, lembrando que, pelo que nós sabemos, Jerusalém naqueles dias é uma cidade que era habitada lá por algo em torno de 30 mil pessoas, e de tempos em tempos, principalmente nos períodos das festas mais importantes, poderia atingir 100 mil pessoas a população daquela cidade. Então, 3 mil, 5 mil pessoas é considerado uma multidão. É considerado uma multidão. Nós estamos falando de eventos que ocorreram há uns 2.000 anos e um pouco mais, cerca de 2.000 anos atrás. Um pouco mais, um pouco menos. Então, a população do próprio planeta era bem menor do que é. Mas era uma multidão. Uma multidão que precisava ser ensinada. Irmão Pedro, nós ouvimos a sua pregação. E agora? E agora vocês precisam ser batizados, confessando o nome de Cristo. Irmão, cumprimos as obrigações, o ritual, a cerimônia. Estamos recebendo dessa vida, dessa fé. Mas essas pessoas precisavam ser ensinadas, precisavam ser doutrinadas nesse sentido, de ensinamento, né? De uma compreensão clara das Escrituras em relação à verdade das Escrituras sobre o Messias, sobre o Cristo. E essas pessoas permaneceram nas cidades. Muitas pessoas permaneceram, outras se achegaram, que talvez não fossem de tão longe, mas os apóstolos estavam ali. E eles estavam dispostos a ensinar. E eles faziam isso. Mas as pessoas precisam o quê? Precisa de habitação, precisa de alimento, precisa de propósito, precisa de tudo. Então, nesses primeiros dias em que a igreja se organiza, a Bíblia ensina que as pessoas que dispunham de bens, de recursos, diz aqui, ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, tá? Não está escrito aqui que a pessoa considerava como sendo de uso comum. Está dizendo que a pessoa não considerava como exclusivamente seu. Ou seja, a ideia de propriedade, de pertencimento permanecia. O que foi retirado ali é o egoísmo, o egocentrismo. Não, a situação econômica é difícil, o momento é difícil, eu vou guardar o meu, né, para os dias futuros. Não. A Bíblia declara que as pessoas vendiam as propriedades que tinham, os bens. Tinha 2 casas, vendia uma, né? Ninguém se colocava na condição de miserabilidade. As pessoas que possuíam recursos abriam mão desses recursos para benefício da igreja, né? Nós vemos isso em muitos grupos, em muitas comunidades, né? Mesmo num país pobre como o nosso, né? Ninguém pode ficar aí só falando ou atacando, dizendo que tal igreja recebeu favor do Estado porque ganhou terreno, ganhou isso. Todas as igrejas, de alguma forma, receberam algum tipo de benefício no Estado.
dos governos, das prefeituras e por aí afora. A verdade é que a grande massa daqueles que creem, e no Brasil, a maioria de nós somos pobres, mas somos muitos os que somos pobres, e um pouco de cada um se transforma em milhões e milhões. Tanto que você pode viajar por esse país e ver a incrível quantidade de catedrais, né? De grandes obras religiosas aí, né? Que estão testemunhando da fé das pessoas, né? Um país com uma multidão, com milhões de pobres, construiu uma quantidade imensa de edifícios e edificações para o culto a Deus, né? Até os escravos cooperaram. Você vai lá para as Minas Gerais, lá, você vê o patrimônio histórico, você vê aquelas as igrejas, a arquitetura, o ouro que era usada, né? Até escravos, né? Colaboraram, contribuíram para esse tipo de edificação. Um testemunho, se muitas desses prédios hoje tem só uma referência histórica, né? Eles são um testemunho de uma geração que acreditou na pregação, no ensino, que confiou em Cristo Jesus e não teve nenhum problema em cooperar, em colaborar. Os ricos também, os religiosos, colaboram, contribuem. Está aí o testemunho arquitetônico desse nosso imenso Brasil. Mas aqui a questão é outra, a questão era a subsistência. Não era algo que ficaria marcado ali, né? Não era um novo prédio, não era um novo templo, não era uma nova sinagoga, do Messias, sinagoga do Messias Jesus. Não. Ninguém estava investindo em construções, em edificações. As pessoas estavam investindo naqueles que creem, investindo no ser humano, investindo os seus recursos no humano, da mesma maneira como Cristo tudo investiu para a nossa salvação. E é muito bonito esse texto aqui, é fantástico, é incrível, é maravilhosa a maneira como o Espírito de Deus agia na vida das pessoas. E diz aqui o texto, né? Não havia uma só pessoa necessitada entre os cristãos. Entre os cristãos, ninguém passava fome. Ninguém passava fome. Por quê? Porque os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e depositavam aos pés dos apóstolos. Ali, os apóstolos de Cristo estavam recebendo o reconhecimento de servos de Deus. Da mesma maneira com que aqueles homens que tinham recursos, bens e propriedades faziam as suas ofertas, né, para o sustento do templo, né, ofereciam lá do gado, ofereciam recursos para o sustento, para manutenção, para a administração do templo judeu. Agora, em Cristo Jesus, eles viam a necessidade de cuidar daquela massa necessitada, tá? Ainda que alguns tivessem recursos, mas eles não tinham como alcançar esses recursos, que pessoas vinham de muito, muito longe, né? Centenas e centenas de quilômetros para estarem em Jerusalém. Então, aos pés dos apóstolos, ou seja, como que apresentando aqueles bens, aqueles recursos ao próprio Senhor Jesus Cristo. E nesses dias, uma pessoa chamou a atenção de todos, né? Um levita, né? Um homem levita chamado José, né? Então José, um levita natural de Chipre, ele era um estrangeiro, né? Daqueles judeus que viviam na dispersão. Um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo-o, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Quando nós falamos de Jerusalém, não era uma cidade muito diferente, né, da cidade, dos ambientes urbanos dos dias de hoje, né? E a especulação imobiliária, como todos nós sabemos, é uma grande fonte de renda. Uma propriedade na cidade ou nos, desculpa, ou nos arredores tinha um grande valor.
Barnabé era um levita, da família dos levitas, que vivia fora da Judéia, vivia em Chipre, provavelmente enriqueceram por conta da atividade de comércio, não sei a qual atividade a família se dedicava, mas era um homem que tinha muitas posses, e como as pessoas que tinham muitas posses, né, e eram religiosos naqueles dias, eles procuravam comprar propriedades próximas, né, à cidade santa, para que durante as peregrinações, né, os períodos de peregrinação, eles tivessem onde ficar. Então, uma propriedade, um campo, um terreno, naquela região, era algo de muito valor. E esse homem chamou a atenção de todos, né, pela atitude dele. Ele não foi o único, mas nós temos a impressão de que esse homem, pela sua origem, pela sua formação, na sua fé, na sua conversão, ele tenha galgado uma posição de proximidade com os apóstolos, porque ele era um homem, por ser levita, nós imaginamos, acreditamos, pensamos que ele tenha um conhecimento, né, um aprofundamento do conhecimento na palavra de Deus, por conta da família, né, por fazer parte da família daqueles que serviam no templo, daqueles que tinham o direito familiar de servir no templo. Não sabemos se esse Barnabé, esse José aqui, ele participava do ofício levítico. Não sabemos se ele participava, mas nós sabemos que ele era da linhagem, ele era da família de Levi. Porque nós sabemos também, nós já falamos que naqueles dias o sacerdócio, o serviço religioso não era uma unanimidade. Até entre os sacerdotes, os levitas, ocorreram divisões, né? Ocorreram rupturas. Uma comunidade pelo menos, rompeu com o templo. Somente uma comunidade, não somente uma, pelo menos duas comunidades nós temos conhecimento que rompeu com o templo de Jerusalém, em algum momento, como o centro do serviço religioso oficial principal da vida judaica. O José fez essa oferta, essa contribuição. Chamou a atenção de todos. Não que ele tenha isso feito para chamar a atenção, para receber aplausos ou qualquer coisa. Ele não queria chamar a atenção sobre si. A atitude dele, o comportamento dele certamente foi louvado pelos discípulos, mas não com a intenção, né, de atribuir louvores ou reconhecimento ao homem, mas todos ficaram admirados e gratos, né, pela decisão que esse homem tomou. Certamente era uma propriedade muito, muito, muito bem avaliada, muito cara. Não só chamou a atenção da igreja, mas como também chamou a atenção de dois indivíduos, de um casal. Diz o texto aqui, entre mentes, um certo homem chamado Ananias, ele nem é apresentado como discípulo, como um fiel, como um cristão. Ele é tratado como um certo homem. O nome dele e da esposa ficaram registrados da mesma maneira, do mesmo modo que o nome daquele que tentou comprar o poder do Espírito Santo, o Simão. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Por isso que nós somos totalmente contra, né, o emocionalismo, as emoções. Eles ficaram admirados com a atitude de Barnabé, né, de José Barnabé, Barnabé, filho da consolação. Então, é alguém que tinha um caráter, uma personalidade de socorrer os outros, né, de consolar, de ajudar, de auxiliar, né, uma disposição em ser um agente da consolação. Uma pessoa diferenciada, José.
Tá? Esse casal, vendo o que fez o levita, né, agora cristão, né, tinham também uma propriedade, certamente lá nas cercanias, certamente também uma propriedade muito bem avaliada. Esse casal vendeu a propriedade, também vendeu a propriedade com a intenção de apresentar os recursos como oferta, né, para auxílio da igreja, tá? Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também a esposa. Eles venderam, vamos colaborar com a obra de Deus. Eles venderam, aí após a venda, não é muito, né? Separaram uma parte para eles, né? Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos, né? Seja qual for a parte que ele reservou e seja qual for o percentual daquilo que ele apresentou, o texto sagrado apresenta como resto. 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 Isto é algo que nós nunca, nunca, nunca devemos fazer para Deus. Tá? A vida de todos é difícil. A vida de todas as pessoas que eu conheço, né, é cheia de responsabilidades e obrigações, né? Todos temos compromissos no nosso dia a dia, né? Todos temos muitas responsabilidades e vez ou outra essas responsabilidades e compromissos comprometem parte da nossa agenda, parte do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês. Um ano ou 2, 3, 5 ou 10 anos da nossa vida ficam comprometidos por conta das responsabilidades que nós temos com o cônjuge, com a família, com os amigos, com o trabalho. Nada disso é errado, nada disso é equivocado. O que a propriedade de Barnabé era dele. Ele vendeu, pegou o dinheiro, entregou para os apóstolos porque ele quis. Para ele, não tinha mais significado, não era mais relevante manter uma propriedade nas proximidades de Jerusalém. Tudo que ele aguardou de Deus, tudo que ele esperava, se concretizou, já havia se realizado. Ele tinha vivido o suficiente para experimentar a glória de Deus invadindo a vida dele e a vida de milhares de outras pessoas. Ele estava apto a discernir a realidade dos dias em que ele estava vivendo. Se seriam dias difíceis ou não, não importava mais, porque ele havia encontrado o Cristo. Ele havia encontrado o objetivo, o objeto da sua esperança, da sua fé. Ele estava vivo, porque Cristo vive. Ele encontrou a vida, ele encontrou a paz, ele encontrou a consolação. A fé dele tornou-se uma fé viva. A vida se tornou uma vida de esperança, uma esperança viva, uma vida vivida em fé, em esperança e em amor. Aquela propriedade não significava absolutamente nada, porque ele tinha outra. Ele tinha o suficiente para ele. Outros estavam necessitando, ele foi lá e ajudou. Esse casal aqui, a motivação deles é outra. Foi o de chamar a atenção. Barnabé não, ele agiu porque a natureza dele, o caráter dele, ele estava satisfeito consigo mesmo, ele estava satisfeito com a sua fé, com a sua vida, ele estava satisfeito com o que havia acontecido, ele sabia que tinha o suficiente para ele, tinha uma propriedade excedente, ele doou. Esse casal queria chamar a atenção para si, né? Esse casal queria receber os aplausos, queria ser louvado, né? Não queriam ser tanto, conseguiram, né? Entraram para a história, mas a maneira triste com que eles entraram para a história. Quando vai esse homem e apresenta o dinheiro aos pés dos apóstolos, né? Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro, um homem temente, submisso, obediente a Deus, um apóstolo de verdade. O dinheiro não era para ele, o dinheiro era para todos.
Os recursos eram para benefício de todos. Tá? Pedro não pegou esse dinheiro para comprar um apartamento, um duplex à beira-mar, não. Esse dinheiro foi totalmente usado para o sustento de todos. Como todos os recursos que chegavam aos pés dos apóstolos eram usados assim. Pedro olhou para Ananias, Pedro viu o ato de Ananias, e para a surpresa e perplexidade de Ananias, a palavra de Pedro foi a seguinte: Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasses com parte do valor do teu terreno? Ananias, quem te convenceu de que a mentira terá sucesso diante do Deus verdadeiro? Por que você reteve uma parte do dinheiro? Alguém pode pensar, Pedro estava de olho na oferta, Pedro queria mais dinheiro. Pedro não queria nada, porque ele não pediu nada. Esse homem voluntariamente se apresentou com recursos. Pedro não sabia da transação que ele realizou. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, agindo, falando através do apóstolo, dizendo aqui: mantendo-o contigo, ou seja, o bem, a propriedade, porventura não continuaria teu? Ou seja, a propriedade era sua. Não é porque você se converteu a Cristo que os seus bens ficam sob o domínio, a posse da igreja. Seus bens são seus. A sua vida é sua. Os seus recursos são seus. Ninguém está pedindo nada. Ninguém está tomando absolutamente nada. Ninguém pode exigir absolutamente nada. E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Ou seja, a propriedade era sua. O dinheiro da venda é seu, é todo seu. Os seus lucros são os seus lucros. A sua vida é a sua vida. A sua vida não foi anulada, não foi cancelada. Os seus bens, os seus direitos, as suas garantias, nada disso é tomado. Se alguém sugeriu de forma contrária, essa pessoa precisa ser levada à justiça. Mas o texto aqui nós estamos abordando sobre outro prisma, sobre a realidade de que o Espírito Santo é Deus. Como pudestes permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? Ou seja, a decisão, ainda que Satanás tenha instigado, através do egoísmo, da ganância, a decisão foi do casal. Era melhor não ter ofertado nada do que fazer uma coisa de maneira cínica, absurda, mentirosa. Não foi a homens que mentistes, mas contra Deus. Ao ouvir esta admoestação, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. E nesse momento alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregando-o para fora, e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, cerca de 3 horas mais tarde, entrou a esposa, sem saber o que havia se passado. E Pedro a questionou: dize-me, vendestes por este preço aquelas terras? Ou seja, o dinheiro que estava ali, é por esse dinheiro que você e seu marido venderam as suas propriedades, suas terras? Ela confirmou: sim, foi por isso. Então Pedro a repreendeu: por que vós entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então, aqueles jovens entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do marido.
e grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Graças a Deus. O que é relevante aqui? O que nos importa nesse texto? O que nos chama a atenção? Marcos, você quer falar de dinheiro? Eu não. Estou preocupado com dinheiro. Aqui o dinheiro é o que menos importa. Aqui o dinheiro é o que menos tem valor. Aqui o que importa, o que a palavra de Deus nos revela, é a verdade de que o Espírito Santo é Deus. E de que o compromisso estabelecido com Ele é sério. Hã? Chega um momento na vida do cristão, e deveria esse momento ter sido bem no início, mas nós estamos falando de renovação, de conhecimento, né? De caminhar para a maturidade, de uma busca, de uma dedicação a uma vida de espiritualidade. Não há espaço para mentira, não há espaço para brincadeira, né? Não há espaço para se fazer graça. Você é amado por Deus, você é amada por Deus do seu jeitão, do seu jeitão. O Espírito de Deus, ele está agindo na sua vida, através da sua vida, com vistas a esse propósito de santificação, tá? Ele tem agido. Agora, a partir do momento em que você decide se empenhar de uma forma mais intensa com esse compromisso de vida e de viver, você precisa aprender que a sinceridade, pelo menos para com Deus, para com o Pai, para com o Espírito Santo, ela é fundamental. Não dá para fugir dele. Não dá para fugir de Deus. Não dá para brincar com o Espírito Santo de Deus. E não dá para mentir para o Espírito Santo de Deus, muito menos com o objetivo de atrair louvores sobre si. A perspectiva egoísta e egocêntrica são totalmente incompatíveis com o propósito de uma espiritualidade plena e verdadeira. Tal qual os seus bens, os seus valores, também a sua vida, os seus dons intelectuais, os seus dons mentais, os seus dons naturais. Sua vida é sua. O compromisso e a responsabilidade de decidir como serão utilizados todos os bens e recursos que o Senhor Deus colocou diante de você, gratuitamente atribuiu a você essa responsabilidade e esse compromisso de decidir em colocar a sua vida, o seu ser, os seus dons, a sua vontade, a sua capacidade a serviço de Deus, a serviço do propósito de Deus. Essa decisão é sua. Essa decisão é sua. Jesus Cristo não é uma decisão que se impõe por força de tradição, de especulação, de argumentação. Deve ser uma decisão sua, a ser honrada através das suas decisões, através da sua vida, através do seu caráter. Seja como fosse a vida desse casal aqui, o que nós entendemos é que o compromisso deles com o ego, em ser celebridade, era muito mais intenso do que o compromisso com Jesus Cristo. Não fica falando tola e inutilmente que foi para a glória de Deus, é para a glória de Deus, porque ele sabe se é ou não verdade. Então, em alguns momentos, o silêncio fala mais alto. Em alguns momentos da nossa vida, dedicar-se à introspecção, ao silêncio, à reflexão, ao calar-se reverentemente diante do Pai. Em pensar e pensar e pensar antes de tomar uma decisão.
e ao tomar esta decisão, avaliar seriamente quais serão as consequências e depois agir, despojando-se da expectativa de louvores humanos, de, de gratidão humana. O caminho da espiritualidade cristã, o caminho da verdade da vida em Cristo Jesus é que o Espírito Santo não pode ser objeto ou alvo de zombaria por parte daquele que nele crê. É inadmissível que pessoas, levando a vida que levam, possam ter a cara de pau de dizer que estão sendo controladas pelo Espírito Santo. Possam dizer que as suas vidas é para honra, glória e louvor do Altíssimo. Que as palhaçadas que se vê dia após dia, semana após semana, em reuniões, em celebrações, o triste espetáculo aos quais alguns se submetem e a igreja tolera, suporta, não é para a glória de Deus. Não é para a honra, louvor e glória do Altíssimo. Talvez, momentos de silêncio reverente, em que a oração sincera vem do íntimo do nosso ser e não dos nossos lábios, contaminados pela mentira, pelo pecado, pela maledicência, pela maldição, pelas vaidades, pelas paixões do dia a dia, o silêncio reverente, possam ter um resultado muito mais significativo do que esse barulho ensurdecedor que não convence a quase mais ninguém. Precisamos viver na paz que foi conquistada em nosso favor por Cristo Jesus. Precisamos aprender a desfrutar da paz. Precisamos aprender a permitir que a semente plantada em nossos corações germine e produza frutos, e o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade, perseverança, todos eles precisam começar a brotar. Essa vida iniciada em Cristo Jesus precisa frutificar. O caminho que se propõe é esse. Né? Sem exageros, como nós já falamos, né? sem caricaturismo. É uma vida que aceita o desafio do dia a dia, uma espiritualidade, né, para o seu casamento, uma espiritualidade para o seu relacionamento com seus filhos, uma espiritualidade para o seu trabalho. Consciente de todas as dificuldades, de todos os fracassos que ocorrerão. Mas, diante da perspectiva correta, até mesmo os pequenos fracassos do dia a dia pode conduzir você a um sucesso no final da jornada, no final da caminhada. Uma maturidade, uma capacidade de enxergar melhor, uma capacidade de compreender que aquele que age nas nossas vidas e através das nossas vidas é Deus. Você não precisa forçar, você não precisa exagerar, você não precisa impor. O que nós precisamos, como servos de Cristo, como cristãos, o que nós precisamos é aprender a viver, a testemunhar através da vida. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Este vídeo, essa reflexão aqui, né, ela complementa os outros dois. E aqui nós dizemos, o Espírito de Deus, o Espírito da vida, é o próprio Deus. Então, tenha cuidado de si mesmo, tenha cuidado da doutrina, tenha cuidado da verdade. Que Deus te abençoe e te traga paz. Querendo Ele, retornaremos em breve.